Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 8º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Deve Portugal organizar uma feira internacional de calçado? É o tema de hoje do podcast. Portugal já teve uma feira de calçado, a MOCAP, Mostra Portuguesa de Calçado. A última edição desta feira, a 55ª, teve lugar nos dias 16 e 17 de junho de 2005, no edifício da Alfândega, no Porto. Já lá vão cerca de 16 anos. Segundo declarações de Paulo Gonçalves, da Apicapes, em 2016, ao Portugal Têxtil, e passo a citar, a MOCAP foi muito importante, mas faz parte do passado, de que muitos nos orgulhamos, mas ao qual não podemos estar presos. A nova estratégia promocional passa por canalizar todos os nossos recursos e todas as nossas sinergias para ações no exterior, numa lógica de maior proximidade aos clientes finais, sendo que esta decisão está em consonância com a evolução do setor do calçado em Portugal nos últimos anos, uma vez que a generalidade das empresas alterou o seu modelo de negócio e evoluiu da subcontratação para marca própria e para artigos de alto valor acrescentado. Fim de citação. Portanto, a estratégia na Apicapes e da calçado português, da indústria, passou por uma aposta no reforço da promoção externa como apoio, com o apoio à participação de cada vez mais empresas portuguesas em feiras internacionais. Rui, passados 16 anos da última MOCAP, deve a indústria de calçado repensar esta estratégia e apostar novamente numa feira de calçado realizada em Portugal? Pedro, é de facto uma boa pergunta e acho que merece alguma reflexão por parte da indústria de calçado. Sem dúvida alguma que normalmente existem aquelas abordagens que deveríamos ter uma feira de calçado e que a MOCAP de facto era uma referência não só para o calçado, mas também até para o têxtil. Portanto, estamos a falar de uma referência que por acaso até era realizada cá no Norte, no Porto, na Expo Norte. Ainda era jovem, mas recordo-me perfeitamente da MOCAP existir e de muitas das nossas empresas participarem nesta mostra. Mas de facto hoje em dia há que avaliar e há que ter em consideração aquilo que é a necessidade de efetuar uma feira em Portugal, quando na maior parte dos casos o mercado é precisamente o mercado italiano, espanhol, francês, alemão. Portanto, estamos a falar que toda a estrutura de negócios passou a estar centrada em países europeus como a Alemanha e como a Itália, e por esse facto, naturalmente, a estratégia que a Apicapes seguiu, e parece-me, a meu ver, que naquele momento e na altura correta, foi precisamente deslocalizar esta mostra para o mercado onde era escoado precisamente o produto, estar mais próximo dos clientes. Exatamente, estar mais próximo daquilo que são os nossos clientes, pareceu-me correta e naturalmente nada a obstar, porque é de facto a necessidade da evolução e faz parte do caminho da internacionalização das empresas. Atualmente, eu acho que considerar a dinâmica de uma feira em Portugal faz sentido pensar. Faz sentido questionar se existem mais-valias, naturalmente, em trazer cá a Portugal algumas áreas, não diria propriamente os nossos clientes finais, mas provavelmente em algumas áreas da nossa indústria, poder ter uma participação efetiva na área dos componentes, por exemplo,
porque estamos a falar de feiras da MICAM, na altura que existia a GDS, a Moda Calçado em Madrid. Naturalmente que hoje em dia o mercado também é substancialmente diferente. Nós estamos a falar que as feiras de calçado hoje em dia já não se realizam só e apenas na Alemanha ou em Itália. Estamos a falar que muitas marcas e muitas empresas portuguesas deslocam-se já para os Estados Unidos, deslocam-se já para outros países como a China, como o Japão, para fazerem mostra daquilo que são os seus produtos. Mas na minha opinião eu penso que fará sentido pensar uma mostra de calçado ou da área da indústria do calçado e os seus componentes. Em Portugal, sem dúvida alguma. E já agora deixa-me fazer-te uma outra questão. Nós tivemos em Felgueiras durante muitos anos a Descalço, a gala anual de estilismo de calçado. A última edição realizou-se em 2017. Será que um evento tipo a Descalço poderia dar origem a algo maior? Poderia. Tenho pena que a Descalço tenha terminado, independentemente daquilo que era o resultado prático da ação do Descalço. Acima de tudo era valorizar aquilo que nós sabemos fazer de melhor, não é? Era valorizar a indústria do calçado e era mostrar também num dia para novos designers mais jovens que estavam também ainda numa fase de aprendizagem, não é? Poderem demonstrar aquilo que era o trabalho realizado ao longo do ano e, portanto, a Descalço, seja um outro evento, eu acho que poderia fazer sentido em Felgueiras podermos apostar em algum tipo de ações de charme ou de marketing. Uma espécie de fim de semana com a Descalço e com mais algumas atividades incluídas. Exatamente. Eu na Descalço, eu tenho a ligeira impressão que a Descalço, aquilo ficava caro, era preciso comprar o tudo e mais alguma coisa, portanto para os desfiles, as passarelas, as luzes, o som, os manequins, os modelos, mas com mais algum investimento poderia-se fazer até uma atividade de outro nível que conseguíssemos atrair imprensa internacional especializada no calçado e na moda de uma forma geral. Acho que ficamos muito próximos de atingir esse nível e também tenho alguma pena que tenha acabado esse evento. Não acabado, vou-te ser sincero, da forma como ele estava a ser desenvolvido nos últimos anos. É normal que tivesse chegado ao fim, mas tenho pena que ele tivesse chegado ao fim em vez de ter dado um salto qualitativo e de facto serviço de promoção para as nossas empresas de calçado. Sem dúvida. Rui, ainda sobre o nosso tema, uma feira internacional de calçado, eu há uns episódios atrás deste podcast lancei a sugestão a nível de imagem de promoção externa da indústria portuguesa de calçado, de uma campanha que promovesse o calçado português como a indústria mais sustentável da Europa, em contraponto à campanha lançada há uns anos atrás, a indústria mais sexy da Europa, que eu gostei muito pessoalmente. E o objetivo seria assumir a liderança, pelo menos europeia, no desenvolvimento e produção de calçado amigo do ambiente. Continuando com esta questão que eu levantei há uns episódios atrás, na questão da sustentabilidade, o que é que tu achas se Portugal organizasse a primeira feira de calçado sustentável? Portanto, aqui seria provavelmente de considerar mais do que a questão das vendas e dos contactos comerciais que pudessem surgir com a feira, mais a questão até do marketing e do branding do calçado made in Portugal ligado à questão da sustentabilidade. Qual é a tua opinião? Parece-me uma excelente ideia, Pedro. De facto, eu acho que, pelo menos do conhecimento que tenho, não existem assim tantas feiras que tenham um direcionamento tão específico como é esta questão da sustentabilidade. E na indústria do calçado parece-me até muito pertinente que neste momento sejamos promotores, dinamizadores e estejamos na linha da frente naquilo que é o calçado sustentável e todos os componentes que lhe estão associados. Eu já o tinha dito também há alguns episódios atrás que nós temos uma indústria de componentes, nomeadamente naquilo que concerne à indústria de solas, que está na vanguarda da inovação e da tecnologia e também de soluções sustentáveis e ecológicas
a nível daquilo que é a oferta deste componente e deste artigo. E nós poderíamos e deveríamos aproveitar precisamente esta liderança e esta vanguarda para poder dar a conhecer numa feira, por exemplo, direcionada muito para esta questão ambiental e de sustentabilidade, organizada em Portugal. Portanto, isso de facto seria, a meu ver, uma mais-valia e deveria ser algo que a própria indústria, a associação que representa a indústria e todos os seus parceiros considerassem como uma mais-valia e que pudesse, acima de tudo, dar a conhecer não só aos nossos clientes, mas também àquilo que é a percepção mundial da indústria de calçado em Portugal, que temos algo de muito bom que temos feito e que estamos a fazer e que será uma mais-valia, que é esta aposta na sustentabilidade. E a aposta tem que ser sustentada também precisamente com estas ações de marketing e de promoção. E estou completamente de acordo que deveria ser feita e que poderia ser feita uma feira nesta área. Seria uma excelente ideia. Rui, deixa-me fazer-te mais uma pergunta, que eu já perguntei a muita gente e, portanto, eu imagino qual é que será a tua resposta, mas tu que estás dentro do setor do calçado, a questão do calçado de sustentabilidade, vende? Os nossos clientes estão à procura disso? Sem dúvida, os clientes estão à procura disso e acho que todas as empresas estão neste momento também à procura de soluções mais amigas do ambiente, soluções que previnam diminuir a pegada ambiental e soluções que, acima de tudo, permitam encontrar uma mais-valia no produto que é feito e que é produzido face àquilo que são os preços baratos praticados noutros mercados onde nós aí não temos capacidade ou poder de competir com preços tão baixos. Portanto, é sem dúvida alguma um nicho de mercado que está a deixar de ser nicho para se tornar uma efetiva aposta em muitas marcas. Portanto, já existem muitas marcas que hoje em dia já não deixam de ter pelo menos um produto, 2, 3, um grupo, 2 grupos ou 3 grupos na sua coleção que não tenham esta preocupação com o ambiente e com aquilo que é a redução do crómio nas peles, aquilo que é a aposta nos materiais biodegradáveis, a reutilização de outros materiais para fazer solas, por exemplo. Portanto, acho que esta aposta está de facto a ser efetiva. Estamos a verificar que a maior parte dos fornecedores também já têm cada vez mais alternativas e mais soluções nesta área e eu acho que é uma aposta que faz todo sentido e vem precisamente em linha com aquilo que é a sugestão e que poderia ser algo a repensar, ou a pensar neste caso, que era uma feira dedicada à área da sustentabilidade organizada pela Apicaps e organizada por Portugal. Deixa-me fazer-te mais uma pergunta também relacionada com isto. A produção, é uma pergunta um bocado complicada, mas a produção em média de um sapato sustentável fica muito mais cara do que um sapato com produtos virgens? Estamos a falar de quê? Mais 10%, 5%, 20%? Já ficou mais cara. Essa também era uma questão que também te ia colocar. Era se os preços têm evoluído num sentido favorável. Já ficou mais caro. Eu penso que neste momento também os preços acabam por tirando esta questão da inflação dos preços, mas que é provocada por circunstâncias anormais, externas, digamos assim, neste momento assistimos já a uma maior oferta e essa oferta naturalmente gera mais competitividade entre as empresas que oferecem esse produto, mais competitividade gera um preço menor, portanto nós conseguimos adquirir já algumas soluções ecológicas, sustentáveis a um melhor preço. Depende do artigo que estamos a falar. No caso de uma pele, por exemplo, hoje em dia, uma pele biodegradável, por exemplo, Chrome Free, ainda apresenta preços substancialmente altos. Naquilo que se reporta, por exemplo, aos tecidos, já começam a existir soluções a um bom preço, portanto, já não muito distantes daquilo que é o preço praticado no mercado. Quanto às solas, eu aí iria pela parte da inovação, portanto, temos soluções extremamente inovadoras e dependendo também do material que estamos a falar, algumas podem ser um bocadinho mais caras, mas outras já estão a ser bastante utilizadas, na reutilização em particular dos materiais e que ficam a um preço também já bastante atrativo. Ou seja, já conseguimos produzir hoje sapatos sustentáveis destinados ao grande público, correto? Já conseguimos produzir sapatos com preços aceitáveis para o grande público, não é? Mas ainda existe muito a aposta nas marcas, naquilo que é a informação que passam aos seus consumidores e aquilo que é também
um cliente que procura um produto porque tem noção que pode estar a ajudar o ambiente ou a reduzir a pegada ambiental, comprando precisamente com características sustentáveis, ecológicas. Portanto, existe um conceito ainda por trás da moda sustentável, e esse conceito é que vende, não propriamente o produto em si, mas mais o conceito. E eu penso que ainda estaremos a falar mais do conceito, ainda não atingimos as massas. No dia em que este conceito passar a ser uma regra, uma norma, aí sim temos um produto de massa já com a componente reduzida daquilo que é a poluição ou a parte da sustentabilidade. Uma última pergunta antes de perguntar se tens algumas notas finais para acrescentar. Felgueiras tem algum local onde se pudesse realizar uma feira de calçado? Não, neste momento Felgueiras naturalmente que não tem um local para realizar uma feira de calçado. Aqueles que participam em feiras como a Micam, que participaram em feiras como a Premium, como a GDS, como a Moda Calçado, sabe perfeitamente que são realizadas em locais amplos, em locais grandes. Estamos a falar de cidades em que não podemos comparar, eu gostaria muito, mas não podemos comparar naturalmente Felgueiras com Milão, Felgueiras com Madrid, Felgueiras com Berlim. Poderemos comparar sim com pequenas feiras que depois existem noutros locais, mas mesmo assim não sei, diria mais o Porto, a cidade do Porto, que teria algumas condições através da Exponor, mas Felgueiras não tem neste momento condições para realizar uma feira de calçado dessa dimensão, ou pelo menos da dimensão que nós procuramos também realizar. Rui, notas finais? Notas finais, apenas uns números para ficarmos elucidados daquilo que é a participação, por exemplo, das feiras das empresas portuguesas nas feiras. A Mocap teve 55 edições, portanto terminou em 2006. Portanto já não existe há 16 anos, como bem referiste, e nós direcionámos muito daquilo que foi a nossa participação para o exterior, em particular naquela que é dita como uma feira de referência para o setor e para o calçado, que é a Micam, que é realizada em Milão, em Itália, e que, para que nós tínhamos uma ideia da sua dimensão, são cerca de 1.200 empresas, das quais cerca de 570, portanto sensivelmente metade, são internacionais, ou seja, não são italianas. Destas participavam antes da pandemia entre 60 a 70 empresas, sendo que naturalmente esse número foi reduzido, e em setembro de 2021, na última edição efetuada, estiveram presentes 34 empresas portuguesas que já regressaram à Micam. Por outro lado, existe também aquela que é tida em consideração como uma feira de referência para os componentes, que é a Linea Pel, que tem 600 expositores de 18 países, mas no período de pandemia, para termos noção, tinha também cerca de 1.271 expositores de 46 países diferentes. Portanto, Pedro, além da feira de calçado, existe todo um envolvente e um negócio que também é criado naturalmente por vinda das pessoas, seja as ligações aéreas, alojamento, os stands, uma indústria que também, os restaurantes, portanto existe todo um valor acrescentado e todo um retroativo daquilo que é um investimento que é gerado também neste tipo de feiras. Mas estamos a falar de números muito altos e, portanto, nesta dimensão, naturalmente, tínhamos que pensar numa feira para Portugal, mas num local que o permitisse fazer, naturalmente. Rui, muito obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçado está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.